Sublimação, capítulo 4, parte B, Carla Alexievna, Leon Tolstói. 5. No fim de 3 dias, Carla voltou a si, reconheceu todos, proferiu seus nomes e beijou a mão dos pais. Quando percebeu a presença do noivo, porém, o qual estivera à sua cabeceira dia e noite, cheio de angústias, chorou copiosamente e exclamou entrecortada pelos soluços: tudo acabado, meu Rupert. Foi apenas um sonho. O tratamento foi difícil. As fraturas foram graves e a cirurgia da época era incapaz dos milagres de ortopedia verificados presentemente em nossas cidades russas. Carla, exageradamente púdica e escrupulosa, não consentia em desnudar-se para ser devidamente examinada, na tentativa de remediar o mal, religando os ossos partidos e tendões desviados. O aleijão impôs-se, os ossos solidificaram-se fora do local apropriado, sem a intervenção cirúrgica. Por isso mesmo, a perna acidentada tornou-se mais curta que a outra, sem movimento, baloiçando no ar. A omoplata, desviada, alterou as linhas perfeitas do dorso e feia saliência apresentou-se irremediável. Ficou, então, um ombro mais alto que o outro, o lado perfeito acanhado pelo ofendido que se avolumara. No fim de 6 meses, Carla pôde levantar-se a custo, mas não pôde caminhar. Para readquirir os movimentos e poder locomover-se, amparada por muletas, passaram-se 2 anos. Ela chorava muito e parecia inconsolável, pois era a própria vida para sempre arruinada que contemplava. Durante esse espaço de tempo, Rupert, que jamais lhe faltara com a sua afetuosa assistência, propôs por mais de uma vez realizar o casamento, mas a jovem opunha-se. Não, meu amigo, não. Amo-te muito para consentir em escravizar-te à ruína que me reduzi. Mas, minha querida, mais do que nunca nossa união deverá realizar-se. Eu não me importo com... Sinceramente, agradeço o teu cavalheirismo, o piedoso sentimento que me consagras, mas não posso nem devo aceitar o teu sacrifício. Carla, que fazes? Volta a ti, minha querida, e reflete. Abandonas-me, então? Eu também sofro, preciso de ti. Aliviemos o nosso mútuo sofrimento, unindo-nos para sempre. Sentes compaixão de mim, e ninguém deverá casar-se por piedade. Se nos casássemos nos primeiros meses, tudo correria bem, mas no fim de 1 ano eu pesaria demasiadamente em tua vida. Quando uma desgraça como essa acontece a alguém, é que esse alguém é chamado por Deus para uma vida diversa da que levava. Minha tarefa neste mundo, agora eu sei, não é o casamento. Deve ser consolar e socorrer os pequeninos, como aqueles que Jesus citou. Amo-te, Rupert, e amar-te-ei sempre, mas renuncio à felicidade de te pertencer. Não quero mais ver-te. Agora tua presença faz-me sofrer. É preciso esquecer-te. Não me visites mais. Necessito tranquilidade para reorganizar pensamentos e sentimentos e me entregar a Deus, a fim de ver como devo ser útil nesse momento. Devolvo a palavra que me deste. Dou-te liberdade para escolher outra noiva e casar-te com ela. Teus pais aprovam sua resolução? Disse ele estarrecido, compungido. Deixaram a meu critério resolver o que me parecesse melhor. E não houve quem convencesse a digna jovem de que não deveria deixar em desesperos aquele noivo que tantas demonstrações de amor lhe dera, apesar da desventura que se abatera sobre ela. É para o bem dele próprio e o meu que procedo assim, repetia ela aos pais, quando estes a censuravam pela rude resolução. Ele se conformará e será feliz sem mim.
estou bem certa. E Carla, procurando esquecer o noivo amado, devotou-se a Deus, devotou-se ao conhecimento das Escrituras Santas e procurou pôr em prática as lições que ia aprendendo. Dedicou-se principalmente às crianças humildes filhos dos mujiks de seus pais. Ensinou-as a ler, forneceu-lhes roupas e agasalhos que ela mesma confeccionava. Educou-as, tornou-as aproveitáveis a Deus. E hospedava consigo as que eram órfãs. Ensinou-as a cantar, a declamar, como tanto se usava nesse tempo, a dançar as belas danças do nosso país. Rupter, repelido, visitava agora mensalmente, apesar das objeções dela. Precisava esquecê-lo, e não era vendo-o mensalmente que poderia bani-lo do pensamento. Apesar disso, porém, Carla sofria saudades do noivo, chorava muito, e só Deus sabe o martírio que ela se impunha a fim de confirmar a dolorosa renúncia. Creio que muitas mulheres, por este mundo afora, por sofrerem muito menos do que ela, têm procurado no suicídio o fictício alívio para os próprios sofrimentos. Pouco a pouco, no entanto, Carla resignou-se ao inevitável que se impunha entre ela e seus sonhos de moça. À noite sonhava que seres angélicos vinham até ela e lhe diziam, abraçando-a, enquanto ela se desfazia em lágrimas: é preciso que seja assim, minha querida, para sublimar o teu sentimento, que há séculos vive e revive em teu coração. Tu e Rupter, se muito vos tendes amado, também muito tendes infringido as leis do Todo-Poderoso. Mas chegou o momento da reparação dos erros passados, para a sublimação pela dor, a fim de que vossa união se legitime em presença de Deus. Volta-te para o céu e segue Jesus. O consolo descerá do alto para aliviar os teus desgostos. E mais tarde, espera, minha querida, porque ainda abençoarás as amarguras que hoje te desolam, por amor às alegrias que te esperam. Então, Carla seguiu Jesus e recebeu consolo. Uma das tarefas que se impusera foi proteger noivos pobres para que pudessem realizar os intentos do matrimônio. Para isso, procurava trabalho para os varões, oferecia enxovais às noivas, preparava-as moralmente para o grande compromisso de mães de família. 5 anos depois da sua renúncia a Rupter, por uma tarde nevoenta de outono, quando os lilazes do jardim agonizavam, dobrando-se sob o peso das galhas, aquele noivo inesquecível visitou-a mais uma vez, levando-lhe uma abraçada de rosas, as últimas da estação, obtidas nos jardins da mansão que deveria ter sido dela. Carla Alexievna recebeu, aceitou as rosas e agradeceu-lhes, e convidou-o a sentar e tomar chá com biscoitos de nata e mel. Rupert sentou-se ao seu lado, ao pé da estufa, como sempre, e no desenrolar da conversação explicou o motivo da visita. O homem precisa casar-se, Carla. Tu me abandonaste, dando-me liberdade para contrair matrimônio com outra mulher. Muito bem, lembro-me disso. Fiz o que devia fazer. Mas seu coração tremia ansioso. Olhava furtivamente o visitante. Nunca se lhe parecera mais belo, com o seu porte majestoso, o seu casaco bem talhado, as costeletas avançando para o meio das faces. Ele prosseguiu e ela ouviu. Preciso constituir família minha mesmo, querida Carla. E contrário à natureza do homem viver só. O homem precisa de uma companheira, uma mulher que o ajude a viver. Vou casar-me, Carla. Ela emocionou-se até a mais oculta fibra do seu coração, mas respondeu: Fazes bem, meu amigo, compreendo. Não queres saber com quem me caso?
seja quem for a noiva, deve ser digna de ti. Bem, é a tua amiga, Alina Vassilievna. Assim ficarei mais perto de ti. E casou-se. Carla sofreu, chorou a sós consigo mesma e com Deus, mas quando o cortejo nupcial passou por sua casa, a caminho da catedral, ela mostrou-se indiferente e continuou a bordar, contando histórias às crianças que a rodeavam. Rupert voltou-se na carruagem, examinando com o olhar as janelas da mansão de sua antiga noiva. Permaneciam fechadas. Carla não se dignara assomar à janela a fim de vê-lo passar. 6. Durante 25 anos a vida não se alterou para Carla Alexievna. Continuou a bordar, a tecer meias e blusas de lã para o inverno, a rezar, a dirigir, sentada em sua poltrona, os bens que possuía, a criar filhos alheios, a educá-los e instruí-los. Durante esse longo espaço de tempo, morreram os seus pais, e ela, mais do que nunca, sentiu-se triste. Os amigos da mocidade haviam morrido uns, outros mudaram para Moscou ou São Petersburgo, e ainda outros, por não haverem mais em sociedade, pouco a pouco espaçaram as visitas que lhe faziam e a esqueceram. Rupert visitara ainda algumas vezes, constrangido depois do casamento, mas Carla recebera-o cerimoniosamente, tratando-o por excelência, o que pareceu constrangê-lo ainda mais. Quando lhe nasceu o primeiro filho, foi pessoalmente participar do evento à antiga noiva. Ao nascer o segundo, repetiu a visita e a participação. E o mesmo aconteceu mais 3 vezes, pois o casal Gallenberg fora agraciado por Deus com a dádiva de 5 belas crianças. Carla agradecia a visita e a participação, e no dia seguinte enviava um rico presente ao recém-nascido e uma braçada de flores à mãe. Mas nunca os visitou, porque Alina também jamais a visitara desde que se casara, de modo que não chegou a conhecer pessoalmente os filhos de Rupert. Pelo dia do seu santo, porém, que era no verão, Rupert enviava-lhe um braçado de rosas, cumprimentando-a. Como se vê, Rupert foi o noivo que durante muito tempo não a esqueceu e sofreu por ela, o amigo penalizado, fiel ao próprio sentimento, que se esforçava por consolá-la e consolar-se. Mas depois o encargo de família aumentou com o crescimento dos filhos. As preocupações diárias, a intensidade dos negócios, os deveres sociais, as próprias esquivanças de Carla e, finalmente, o tempo, esse benévolo cicatrizante de mágoas e feridas, levou-o a espaçar cada vez mais as visitas. E, por fim, nem mesmo os cumprimentos pelo Natal e pelo dia do santo do seu nome Carla recebia. Rupert acabou por esquecê-la. Estava tudo tão distante. Quem poderia exigir do coração de um homem a fidelidade a um sonho morto? Carla não sofreu por isso. Resignou-se. Esperava dele isso mesmo. Por isso, negara-se ao matrimônio, certa de que sua invalidez o afastaria dela. Isso é humano, é quase razoável. E continuou, como sempre, no seu fiel posto de proteção aos pequeninos, servindo a Jesus Cristo na pessoa do seu próprio sofredor e humilde. No fim de 25 anos, já contando 50 anos e com os cabelos totalmente brancos, Carla, ao despertar em certa manhã, ouviu que os sinos da catedral dobravam afinados, dolorosamente. Era o momento das suas primeiras orações do dia. Não sabia quem morrera, mas dedicara a sua reza dessa manhã em honra àquela alma que abandonava o corpo à terra, de onde proviera pela ventura da ressurreição espiritual.
chamara as crianças, fizera-as orar com ela, explicando como sempre. Quando sabemos que alguém entregou a alma ao Criador, temos o dever de ajudá-la com nossas preces a procurar o seio de Deus, desejando-lhe paz e luzes espirituais. E depois foi para o seu bordado e as lições às crianças. Eu fora à missa pela manhã, continuou Sofia após uma pausa, durante a qual mostrou-se triste, e soubera na igreja por quem os sinos dobravam tão tristemente. Mas ao regressar à casa, não me encorajei a dizer a Carla a triste novidade. À hora do almoço, no entanto, não me pude conter. Entendi que tinha o dever de pôr minha cara ama a par do que se passava. E exclamei com certo receio. Os sinos da catedral dobraram finados hoje. Dobraram, eu ouvi. Dobraram desde muito cedo e dobram de vez em quando. Alguém muito querido à nossa cidade alçou-se hoje aos céus. Já orei rogando a Deus por ele. Pois não sabes quem morreu, mãezinha? Não, não sei, como saberia? Foi Rupert van Galenbeck, minha cara, morreu pela madrugada. Esteve doente 2 meses. Carla não respondeu. Acabou de comer, mais lentamente em silêncio, e durante a prece de agradecimento pela dádiva do almoço, sempre feita em voz alta para nós acompanharmos mentalmente, rogou a Deus por ele. Na manhã seguinte, antes do meio-dia, irrompi na sala onde Carla lecionava as crianças e exclamei, pensando de ser agradável. Mãezinha, mãezinha, Carla Alexievna, é o cortejo fúnebre do conde van Galenbeck. Vai passar sob tuas janelas. Não vai vê-lo? Mas Carla não respondeu. Pôs-se, porém, de pé, dificultosamente, amparando-se as muletas. Tive de ajudá-la. Assim, de pé, cruzou as mãos em atitude de prece e orou. A alma concentrada diante de Deus, prestando a última homenagem terrena àquele a quem tanto soubera amar, em silêncio durante 25 anos de pesar e saudades. Depois sentou-se e continuou a aula para suas crianças, anjos que a amparavam na solidão que tem sido a sua vida. O cortejo havia passado. E assim tem sido, meninos, até o dia de hoje. Aqui, para o relatório de Sofia, dedicado à governanta de minha tia-avó Carla, estava, banhada em lágrimas. Iosif Zakharovich continuava lendo o livro. O vento soprava forte lá fora. Caiu uma tempestade de granizo anunciando as primeiras neves e as árvores retorciam-se açoitadas pela ventania. Confesso, então, que eu muito pouco compreendi do relatório de Sofia. O que ficara bem claro ao meu coração era que minha tia-avó fora jovem e muito bela, que era muito boa para os outros e amava a Deus, que sofrera uma grande queda do cavalo que montava e por isso ficara com aquele horrível aleijão, e que por essa razão o conde, um homem muito rico e bom, seu noivo, casara-se com outra mulher. Só mais tarde, depois que me fiz homem, pude avaliar a grandeza daquele coração de mulher que se refugiara no culto a Deus e na prática do Evangelho de Jesus Cristo, a fim de bem suportar a desventura da própria vida, assim se furtando ao desespero que a poderia ter levado ao suicídio. Carla Alexievna morreu aos 68 anos, depois de ligeira enfermidade do coração. Exatamente 3 anos depois que a vi pela primeira vez, quando fui a Kazan com minha avó, a fim de assistir ao batizado de Iosif Zakharovich. 7. Pelo ano de 1872, sendo eu já um homem maduro, tive a oportunidade de viajar pela Europa e vi-me fazendo um estágio em Paris. Nessa famosa capital, que seria, por assim dizer, a capital da Europa, além de ser a capital da França,
muito se falava em conversações com as almas do outro mundo, as quais, segundo se dizia, ditavam belas mensagens em prosa e em versos e se identificavam perfeitamente aos seus amigos e parentes por uma mesa, que fazia às vezes um aparelho transmissor do pensamento de habitantes do além. A esse fenômeno dava-se o nome de tipologia. Repetiam-se as sessões de espiritismo e elas se realizavam não somente nos recintos apropriados para essas investigações transcendentes, mas até durante as reuniões sociais. Por vezes, durante o baile ou um recital em ambientes particulares, abriam-se parênteses para conversarem com a mesa, evocando a alma deste ou daquele defunto por intermédio dela. Não se levava em conta que aquilo se tratava de um fenômeno da mais alta transcendência espiritual, uma revelação divina que sacudiria o mundo a fim de se implantar no coração da humanidade. Ora, eu havia sido convidado por um amigo russo residente em Paris, o senhor Boris Polianovsky, a jantar em sua companhia, jantar a que compareceria o escritor Victor Hugo, recém-chegado do seu exílio de Guernsey, e o dramaturgo Victorien Sardou, duas das mais expressivas figuras das belas letras internacionais, e adeptos da florescente crença na comunicação das almas dos mortos com os homens, por meio do fenômeno da mesa ou simplesmente da mão do próprio homem ou médium, isto é, aparelho transmissor humano. Após o jantar, que foi o mais cordial possível, a jovem Aglaé, filha do dono da casa, propôs, talvez displicentemente, por certo inspirada pelo céu: "Vamos interrogar a mesa, paizinho? Quem sabe conseguiremos algo agradável hoje? O senhor Alex Melvinsky certamente nunca assistiu uma coisa assim na sua fria Rússia." "Confesso que ignoro completamente o que seja interrogar mesas, mademoiselle", respondi. A jovem foi buscar uma mesa leve, de 3 pés, apropriada para o caso, enquanto folhas de papel em branco e lápis foram colocados sobre a mesa em que acabáramos de jantar e na qual os demais convidados ainda conversavam. O dono da casa, meu amigo Boris Polianovsky, concordou com a pretensão da filha e prontificou-se a convidar o senhor Hugo e o senhor Sardou a auxiliarem as evocações. Por essa época, eu não pensava mais em minha tia-avó Carla, e menos ainda na possibilidade de falar com ela depois da sua morte. Ela morrera quando eu era menino, de 13 anos, e as lutas que sustentei pela existência haviam varrido de minhas impressões o pesar que senti por sua morte, nos primeiros tempos após o seu desaparecimento. Mas uma grande surpresa me estava reservada nesta noite inesquecível. Todos apostos para a provocação do fenômeno, fui solicitado a colocar levemente as mãos sobre a mesa. O mesmo fazendo o meu amigo Boris e sua filha Aglaé. O senhor Hugo e o senhor Sardou empunharam os lápis e os papéis e também o quadro do alfabeto, para a necessária contagem das pancadinhas da mesa, dispostos a secretariarem os possíveis ditados transmitidos por ela. Depois de umas 2 ou 3 apresentações medíocres, que não nos chegaram a interessar por partirem de almas levianas, a mesa ditou, batendo com o pé no assoalho, ao mesmo tempo que Victorien Sardou contava as pancadinhas, apontando o alfabeto, e Hugo escrevia: "Preciso fazer importante declaração ao visitante de hoje. Rogo que me dispenseis silêncio e atenção." O senhor Victor Hugo interrogou circunspecto: "Somos 3 visitantes hoje nesta casa. O senhor Alex Mikhailovich Melvinsky, da Rússia, o senhor Victorien Sardou, de Paris, e eu também de Paris. A qual vos referis?"
a meu sobrinho neto Alex Belvinsky, a quem muito amei. Como vos chamais? Carla Alexievna. Vivi em Kazan, há 40 anos que deixei este mundo. Estamos atentos, Carla Alexievna. Ditai o que pretendeis. Voltou a falar o grande escritor, que parecia presidir a reunião, como de costume, segundo eu soube depois. Este meio de manifestação é lento e penoso para todos nós. Rogo a Victorine Sardou o obséquio de empunhar o lápis. Escreverei servindo-me de sua mão. É mais cômodo. Minha emoção era profunda. Eu nunca assistira a uma sessão com almas do outro mundo como comparsas, embora tivesse notícias do fato. Um mundo de recordações assomou-me ao pensamento. Carla apareceu às minhas recordações com todos os detalhes da sua vida e da desventura que viveu. O aleijão, a desilusão do amor perdido para sempre, sua vida povoada de saudades, de orações a Deus e benefícios aos pobres. Seus eternos bordados, suas crianças, a lareira, junto à qual se sentava no inverno, os vitrais retratando a Senhora de Kazan, os reflexos do sol coados dos vitrais multicores, incidindo sobre sua cabeça, em que cabelos brancos assomaram prematuramente. Nem mesmo das tranças de Iosif Zakharovitch eu deixei de me lembrar. As lágrimas turvaram meus olhos. Um soluço sufocado a tempo na garganta revelou-me que tia Carla, minha infância, meu amor pela família, estavam ainda intactos em meu coração. Puxei do lenço, enxuguei os olhos, assoei-me discretamente e silenciei o pensamento respeitoso. Victorine Sardou escrevia rapidamente. Eram o médium de Carla Alexievna. Após alguns minutos de expectativa, a mão do grande dramaturgo estacou, abandonando o lápis. Estava concedida a mensagem. A lição que o céu mandava, revelação que muito edificou os corações presentes. Houve ordem para que fosse lida, para todos ouvirem aquela carta, provinda do mundo invisível em tão singulares circunstâncias. A carta foi lida por Aglaé, e eis o que ouvimos. 8. Eu sei, Alex Mikhailovsky Belvinsky, que desde tua infância te compadeceste de mim e muito te impressionava a desventura de minha vida. Sei que me amavas e agradeço, paizinho, o afeto demonstrado à minha humilde pessoa. Agradecida por sentir em mim a tua simpatia. Um dia depois do meu passamento para a vida do espírito, prometi a mim mesma relatar-te a causa de minha provação na terra, se Deus me permitisse. Hoje chegou a ocasião esperada há tantos anos. Sabe, Alex, que as provações por nós vividas no mundo terreno têm sempre como causa o nosso mal proceder num passado por nós mesmos vivido em outras épocas existenciais. Nada acontece à revelia da lei de Deus. Nós, almas e homens, somos individualidades imortais, com a particularidade de vivermos várias fases de vida corpórea, reviver no estado espiritual e voltar a ocupar corpos terrenos em vidas novas, recomeçadas com novo renascimento como homens. Antes de eu ser a personalidade de Carla, vivi com outra personalidade e outro nome, e amei o meu querido Rupert, que também vivia com outra feição física, outra personalidade, usando outro nome. Isto é a reencarnação que os Espíritos do Senhor explicam aos homens na atualidade. Éramos esposos e nos amávamos ternamente. Mas nossa felicidade teve pequena duração. O meu querido Igor Fyodorovitch, como então se chamava, ele morreu em uma guerra no tempo de Pedro o Grande. Desesperada,
desiludida, sem poder sequer chorar sobre o túmulo do meu bem-amado, arruinada, doente, descri de Deus e de mim própria, e um dia deixei-me precipitar do meu terceiro andar onde residia, e onde a desgraça penetrara com o desaparecimento do meu Igor, caindo sobre as pedras do pátio. Meu corpo, maltratado pela queda, fraturado, contundido, deslocado, sucumbiu 3 dias depois, vítima de mim própria, fazendo-me sofrer intensamente, pois eu não quisera viver sem o meu Igor. Mas o suicídio é um crime grave que pesa muito na balança da lei divina. Bem cedo, compreendi que eu possuía uma alma que sobrevivia à destruição do corpo. Senti-me viva, separada daquele corpo, mas sofrendo as mesmas angústias da perda do meu Igor, sem poder vê-lo, sem obter notícias dele, afastada de todos os que me amavam e os quais ofendi com o suicídio. E a coisa acerba, sofrendo também as dolorosas consequências do suicídio do corpo na minha estrutura espiritual. Senti ossos fraturados, não obstante estar desligada do corpo, impossibilitados de se reorganizarem. Senti-me aleijada, deformada, feia, mais dolorida e desesperada do que nunca. Não me podia afastar da cena da minha queda do sobrado. Via e sofria ao mesmo tempo, tomada de pavor e sensações reais, como se de momento a momento eu me atirasse outra vez para sofrer o mesmo eternamente. Assim me demorei por muito tempo, não sei por quanto tempo, perdida na treva daquela angústia indescritível, presa de um pesadelo incompreensível que me subjugava à vontade. Um dia, no entanto, adormeci pesadamente, creio que durante muito tempo, e depois, ao despertar, compreendi o que se havia passado. Eu matara em mim apenas o corpo carnal, mas a alma, construída de essências imortais, sobrevivera ao meu desespero. E ali estava, viva e racional, arrependida, sofredora, envergonhada de seu crime diante de Deus e de si mesma. Tive forças para orar e orei, pedindo perdão a Deus, desfeita em lágrimas. Amigos e assistentes chegaram com o fim de me socorrerem. Eram almas como eu, porém felizes, porque traziam tranquila a consciência e vieram para me ajudar. Não as reconheci, porque mal as distinguia na penumbra forte da aura que me circundava. Eu era uma alma revel, que não possuía sensibilidade para ver e compreender os anjos de Deus. Disseram-me eles que eu cometera um delito gravíssimo e que 1 século seria pouco para eu poder repará-lo, reabilitando-me perante a lei suprema. Ensinaram-me certos detalhes dessa lei, muito importantes e necessários a todos nós, afiançando-me que eu poderia recuperar-me à sombra de Jesus Cristo. Um vasto panorama de modos e de bem viver para Deus e para o próximo foi-me apresentado. Examinei-o detidamente e refleti sobre ele, depois do que me disseram. Escolhe por ti mesma o que deverás fazer para desagravar a consciência e te reabilitares do suicídio. O que escolheres será levado em consideração e se realizará. Mas reflete maduramente sobre tudo o que te convém, porque uma vez escolhido o caminho a seguir será irrevogável. Escolhendo-o, estarás lavrando a tua própria sentença. Se tivesses força para infringir a lei de Deus, também a conseguirás para te reabilitares do opróbrio e a esta haver infringido. Mas sabe que as realizações a se efetuarem para esse inapelável serviço serão provadas sobre a terra, vivendo tu em novo corpo humano, como sois os corpos materiais terrenos. Meditei profundamente sobre essas advertências.
Depois de algum tempo de profundas e penosas meditações, cheguei à conclusão de que me competia o seguinte: eu infringira gravemente a lei de Deus, matando-me porque não me conformara em viver sem o meu Igor, que morrera no campo de batalha. Ora, eu devia então reparar a minha falta, provando a mim mesma o meu arrependimento por aquele ato cometido, resignando-me a viver sem Igor depois de, novamente, em existência nova, tê-lo amado. Jesus me daria amparo e consolo para que saísse vitoriosa desse terrível testemunho. Apresentada minha petição aos assistentes que me serviam, foi ela aprovada e considerada correta, coerente com a lei suprema. Mostraram-me então Igor pela primeira vez depois de muitos anos, depois que ele tombara no campo de batalha. Ele voltara à terra em existência renovada e contava 2 anos. Vi-o brincar no terraço da mansão de seus pais, sob os cuidados de uma governanta. Era de família nobre e agora chamava-se Rupert van Galenbeck. Reconheci-o imediatamente como meu amado Igor Fyodorovitch, não obstante a diferença da indumentária carnal humana. Senti em minha alma reviver a antiga chama do amor que lhe consagrara antes, e minha alegria foi imensa ao reconhecer que nosso amor não se extinguira, antes seria revivido, porventura, mais sublime do que fora outrora. Não te esqueças, amada Carla, de que te separarás dele na próxima existência terrena. O teu testemunho implica a necessidade de resignação ante a ausência dele em tua vida. Lembraram a tempo os meus assistentes. Concordei plenamente com a necessidade que se impunha e comecei então a preparar-me para a grande jornada da reencarnação de provas, cheia de desejos de libertar minha consciência da vergonha do suicídio, ato próprio de caracteres fracos e inconsequentes. Eu, porém, ainda não libertara as minhas vibrações mentais do peso consciencial de haver deformado e matado meu corpo tão belo e jovem, destroçando-o com a queda do sobrado. Às vezes sentia-me mal, ainda deformada, tal como ficara o corpo, aleijada, os ossos fraturados. E sabia que esse perigoso complexo poderia influir poderosamente na minha futura condição física terrena. Era o reflexo do suicídio que possivelmente me acompanharia à reencarnação e talvez causasse a separação entre mim e Igor, para que o testemunho fosse completo. Mas nada temi, e tão dolorosa angústia do remorso na vida de além-túmulo, que nós, os culpados, a tudo nos assujeitaremos para nos libertarmos dela. Voltei-me para Deus, instruí-me nas recomendações dos evangelhos, que são as vozes do céu. E passado algum tempo, nasci em Kazan e chamei-me Carla Alexievna. E foi o que foi a minha vida e o testemunho que dei à lei de Deus, por mim infringida outrora, com o suicídio, tu sabes. Hoje sinto-me redimida daquele pecado. E aí está, meu caro Alex, a explicação que desejavas sobre a causa daquele aleijão que te incomodava. Foi ele a minha redenção. Seguia-se a assinatura firme de Carla Alexievna. A ledora interrompeu-se comovida. Aproveitei o silêncio harmonioso que se fizera e pedi mentalmente ao espírito Carlo, que eu sentia adejar ainda pelo nosso ambiente. Dize, querida tia, se possível, e hoje estás junto do conde Rupert van Galenbeck? Reencontraste-o na vida do além? Esse esclarecimento será muito importante, muito significativo para todos nós que também temos visto morrer os nossos entes amados. Passado alguns poucos instantes, a mão de Victorien Sardou agitou-se novamente, tomou do lápis e traçou o seguinte: Resta
me dizer que hoje sou feliz aqui junto do meu Rupert, o meu Igor de outros tempos, a quem muito e muito tenho amado. Estamos unidos para sempre, sob as bênçãos da lei suprema, porque nos amamos espiritualmente. Porventura, ainda mais ternamente do que em vidas passadas sobre a terra. E não mais nos separaremos, porque o nosso amor sublimou-se na dor e no respeito a Deus Todo-Poderoso. 9. Faz muitos anos que tudo isso se passou, há mais de um século. No entanto, ainda hoje, quando me lembro de Carla e daquela sessão em casa de meu amigo Boris Polianovski, em presença do Sr. Victor Hugo e do Sr. Victorien Sardou, meus olhos enchem-se de lágrimas.